Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso devocional no Sermão do Monte. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje é o texto que está em Mateus, capítulo 5, versículo 31. Diz assim: Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Nosso Senhor Jesus, ele está diante da multidão e diante dos discípulos e ele está falando sobre um assunto muito importante. Como eu falei no vídeo anterior, e se você não assistiu o vídeo anterior, volte ao vídeo anterior. No vídeo anterior, eu expliquei que o divórcio, quando se pensa em divórcio, quando a gente pensa nessa situação de divórcio, nós devemos refletir muito antes. A intenção de Deus, quando abre essa possibilidade para o povo de Israel, não é facilitar, mas é dificultar. Porque os outros povos, não levavam tão a sério o casamento quanto o povo de Deus, né? Então a reflexão deve vir muito antes da decisão. A decisão deve ser feita debaixo de muita reflexão. E esse texto, ele deve ser lido à luz do texto de Mateus 19, 3 ao 12. Naquele texto, Jesus ele é questionado a respeito do divórcio pelos fariseus. E ele mostra também que a intenção original de Deus para o casamento é que o casamento fosse um só. Mas por causa da dureza do coração dos homens, o que acontece, né? Por causa do pecado, o Moisés ele autoriza o divórcio. Então, o divórcio ele é uma concessão, ele não é o ideal quando o assunto é casamento. Então, quero ler com você o texto de Mateus. Mateus 19, dos versos 3 ao 8. Diz assim: Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se das suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Veja que no tempo de Jesus a situação já estava, né? O divórcio já corria solto, como eu falei no vídeo anterior. Se a mulher não cozinhasse direito, se a mulher fosse briguenta, se a mulher fosse uma pessoa complicada, o marido tinha autonomia para colocar ali colocá-la para fora, né? E formalizava isso por meio de uma certidão de divórcio, né? De uma carta de divórcio. E essa carta permitia que ela conseguisse um novo marido, né? E assim ela não morresse de fome, não fosse desamparada. Então, quando Moisés registra essa situação, e aí nós reconhecemos que toda a escritura é palavra de Deus, né? Nós entendemos que Deus ele abre uma concessão. É uma concessão por causa da dureza do coração. O casamento ele deve ser entre duas pessoas até a morte. O casamento não é eterno, né? Como alguns acreditam. O casamento ele é temporário, como vai dizer John Piper, né? Ou seja, até a morte. E essa é a intenção de Deus quando o assunto é casamento. Quando Deus ele cria homem e mulher e ele estabelece o casamento, ele coloca isso como uma aliança.
Os dois passam a se tornar uma só carne. Então não é mais duas, é 2 mais um igual a 1, né? E isso simboliza a unidade da Trindade também. A aliança entre Deus e seu povo. Então, assim, a família, né, reflete a comunhão entre a Trindade. O casamento também reflete. O casamento são duas pessoas, mas é uma só carne. A Trindade são três pessoas, mas é um só Deus. Né? E esse princípio do casamento ele não se aplica apenas aos judeus do primeiro século, mas ele se aplica a todos os povos. Ou seja, Deus, o Senhor nosso Deus, ele institui o casamento para todas, para todos os povos. E nós vemos isso em todos os povos. Mas o casamento torna duas pessoas em uma só. É uma aliança que não pode ser quebrada, né? Mas por causa da dureza do coração do homem, principalmente, e é o que eu vou abordar no próximo vídeo, Jesus ele vai deixar uma autorização para o divórcio, uma exceção, né? Ele vai deixar uma exceção que seria o adultério. Então, tirando o adultério, não tem assim uma autorização. Então, se você está com um problema no seu casamento, se você está pensando em se separar, em se divorciar, você deve refletir muito antes. Você deve pensar primeiro, o que é regra para você? A Bíblia é regra para você? A palavra de Deus ela é regra? Ela é aquilo que você se baseia, suas decisões? Então você tem que procurar ver o que Deus pensa a respeito do divórcio. E de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Gênesis, de acordo com Deuteronômio, de acordo com Mateus, Deus nos criou para casarmos até a morte, o casamento ser até a morte. Mas por causa da dureza do coração do homem, né, ele abre essa concessão. Mas isso não deve ser a regra. A ideia é quando Deus permite essa concessão, Jesus coloca aqui como sendo Jesus e os fariseus colocam como sendo Moisés, né, que abre essa exceção, mas é entendendo que seja uma permissão também, né, de Deus. Deus ele acaba deixando o povo tomar essa decisão. Isso não deve ser para facilitar. Então nós vivemos assim num tempo onde as relações são líquidas. Pessoas casam e se divorciam a torto direito. E isso não é bíblico, isso não é cristão, isso não é evangélico. Isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, o que o Deus da Bíblia está orientando. Então, se você está passando por algum problema no seu casamento, você deve, em primeiro lugar, se colocar diante da palavra de Deus e procurar entender o que Deus fala sobre isso. Em segundo lugar, você deve refletir muito antes de tomar uma decisão. Porque essa não é a vontade de Deus. Ah, Fernando, mas você não conhece a minha vida. Meu marido, ele me bate. Meu marido, ele abusa de mim, ele abusa dos meus filhos. Bom, aí é uma outra situação que deve ser resolvida com polícia, né? Mas dentro de uma situação normal, o que a gente vê hoje muito é os casais eles se divorciando por motivos besta, motivos banais, por não sentirem mais paixão, por não sentirem mais amor, né, entre aspas. Então, acho que eu não gosto mais de você e eu quero ser feliz, então eu vou te dar tchau e benção. Né? Então, estamos falando de situações banais, né? Questão de abuso, de violência, deve ser comunicado à polícia, né? Então, assim, se você está com esse problema, procure ajuda. Procure auxílio na palavra de Deus, converse com o seu pastor, né? E não tome uma decisão precipitada. O casamento não foi feito para terminar antes da morte.
Ele foi feito para terminar na morte. Quando um dos dois morre, ali encerra-se o contrato de casamento, encerra-se a aliança de casamento. Bom, que Deus abençoe o seu dia, tenha um ótimo dia. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, envie para alguém, né? E se você sabe de alguém que de repente está passando por problema no casamento, envia para essa pessoa, tá? Aqui no link, na descrição aqui também tem os links, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.